Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar mais um pouquinho dos compostos de coordenação, mostrando a sua importância no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Bem, já sabemos que os compostos de coordenação foram descobertos por Werner e também muitos estudados por ele. Uma coisa que chama a atenção nesses compostos é que o mesmo metal pode dar origem a sais sólidos de diversas cores, que quando em solução também apresentam essas cores características. Isso se deve à presença dos ligantes e à quantidade de ligantes que existe dentro da primeira esfera de coordenação. Os compostos de coordenação podem ser formados facilmente com os metais de transição, pois esses possuem orbitais D disponíveis que podem acomodar o par de elétrons doado pelo ligante. O número de ligações coordenadas formadas depende, sobretudo, do número de orbitais vazios de energia adequada para receber o par de elétrons do ligante. Os números de coordenação mais comuns são 4 e 6. O que isso quer dizer? Que a maioria dos casos o metal está rodeado por 6 ou 4 ligantes. E por que é interessante, então, os complexos dos metais de transição? Porque eles apresentam uma ótima atividade biológica, ou seja, eles podem atuar aí como medicamentos, como antifúngicos, antibactericidas, anticâncer, dentre outros. A sua cor sempre chamou a atenção desde o início das descobertas desses compostos, o comportamento magnético desses compostos de coordenação, a sua atividade catalítica. Muitos desses compostos são utilizados como catalisadores em reação química. Os catalisadores, eles aceleram uma reação química. Então, se você tem uma reação para a produção de um determinado medicamento que leva 2 dias, você pode usar um catalisador e fazer essa mesma reação num tempo muito menor, por exemplo, 4 horas. Eles possuem aplicações médicas, como já falamos. Eles possuem também um estado de oxidação, então eles podem participar aí de reações de oxirredução. Eles possuem um número de coordenação que pode variar, né, de composto para composto, e também possui uma geometria específica. Essa geometria diz respeito a quantos ligantes estão ao redor do átomo central e também a disposição desses ligantes ao redor do átomo central. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos do nosso cotidiano de complexos. O rubi, por exemplo, que apresenta a cor vermelha, essa cor avermelhada do rubi é devido à formação de um complexo entre o cromo mais 3 e o óxido de alumínio. A safira, que apresenta a cor azul, também é uma mistura de óxido de alumínio, porém com traços de ferro 2+ e titânio. Observe que a presença do metal leva à mudança de coloração da pedra, e isso é graças à formação do complexo. A esmeralda e o berílio, né, apresentam na sua estrutura o óxido composto, né, de sílica e alumínio, com traços de cromo. Um outro exemplo muito importante de complexo é a molécula da hemoglobina, que carrega o oxigênio através do nosso sangue. A hemoglobina, o seu sítio ativo é um complexo formado pelo metal ferro 2+ no centro, ligado a átomos de nitrogênio. Esses átomos de nitrogênio fazem parte de uma molécula chamada porfirina. Então, bem no centro da hemoglobina, que é uma proteína bem grandona, observe a estrutura dela inteira. Mas o complexo é o sítio ativo, é aquele que está bem na região central e que vai ser responsável pelo transporte de oxigênio. O ferro 2+ na hemoglobina, ele está coordenado a 6 ligantes, a 6 outros átomos de nitrogênio de um anel porfirínico. Aqui nós podemos visualizar, né,
uma outra representação da hemoglobina, onde a gente tem o átomo de ferro central, nitrogênios atuando como ligantes, um outro nitrogênio aqui embaixo e também aqui em cima um oxigênio atuando como ligante. E aqui a gente vê o complexo no interior da proteína. Uma outra molécula também importante e que é um composto de coordenação é a clorofila, que é responsável pela fotossíntese. Nesse caso, o metal central é o magnésio. Observe que o magnésio não é um metal de transição, ele não é do bloco D, mas ele é do bloco S. Entretanto, esse metal também tem orbitais vazios disponíveis para que possa ser ocupado pelos ligantes. E aqui, da mesma forma, nós observamos então a estrutura básica do complexo. Um metal central ligado aos ligantes, que nesse caso o número de coordenação da clorofila é 4. Uma outra molécula importante que é um composto de coordenação é a cisplatina, que foi o primeiro medicamento anticâncer de uso efetivo contra o câncer e é utilizado até hoje. Ele é um complexo um pouco mais simples, dos que estão presentes aí nos seres vivos. Ele foi sintetizado em laboratório. No centro dele, a gente tem um átomo de platina com carga mais 2 e ao redor dele nós temos 2 átomos de cloro atuando como ligante e 2 moléculas de amônia também atuando como ligante. Observem que aqui nós temos uma questão da geometria, da isomeria desse composto. Observe que eu tenho um cloro, uma molécula de amônia, uma molécula de amônia. Eles estão em uma ordem específica, dando origem ao que a gente chama de cisplatina, ou do isômero cis. Se eles fossem intercalados, seria o que nós conhecemos como transplatina. Os ligantes podem ser classificados em função do número de par de elétrons que cada um compartilha com o íon central. Ele pode ser monodentado, ou seja, possuir um único átomo doador capaz de compartilhar o par de elétrons. Por exemplo, a água, a amônia, o cianeto, o cloreto, ele se liga apenas uma vez ao átomo central. Portanto, por exemplo, em um complexo que o número de coordenação é 6 e todas as moléculas são de água, teremos 6 moléculas de água ao redor daquele átomo central. Ele também pode ser bidentado, ou seja, ele pode possuir 2 átomos doadores capazes de compartilhar 2 pares de elétrons. Um exemplo é o dietileno de amino ou o oxalato. Nós temos aqui a estrutura do oxalato. Observe que ele tem átomos de oxigênio com pares de elétrons livres em 2 partes da sua estrutura. Portanto, esse ligante pode se ligar ao metal no centro do complexo 2 vezes, por isso ele é chamado de bidentado. Nós ainda podemos ter os ligantes polidentados. São ligantes maiores, que possuem vários átomos doadores de elétrons, capazes de compartilhar mais de 2 pares de elétrons. Um exemplo é o etileno de amino tetraacético. Melhorando esse nome, é o EDTA, que vocês vão usar bastante aí em química analítica. Aqui a gente tem a estrutura do EDTA e podemos observar que ele possui vários átomos de oxigênio, representados aqui pela esfera vermelha, que pode atuar doando elétrons para o metal central. Sempre que um íon complexo contém um ou mais ligantes polidentados, nós o chamamos de quelato. Observe então aqui a estrutura de um complexo de cobalto ligado ao etileno de amino. Observe que no etileno de amino eu possuo 2 grupos nitrogênios representados aqui pelas esferas azuis e que em cada molécula dela
cada átomo de nitrogênio presente faz a ligação covalente coordenada com o metal central. E aqui nós temos a representação de um complexo de cobalto, aonde o quelato é o EDTA. Observe que uma única molécula de EDTA fornece todos os ligantes necessários para o cobalto 3+. Aqui tem um outro exemplo mostrando uma representação mais simplificada. A gente visualiza aqui os nitrogênios que participam da ligação coordenada com o cobalto, com o metal, e o restante da molécula é representado somente por esse traço. A mesma coisa para o EDTA, uma forma mais simples de conseguirmos enxergar, que é uma única molécula que possui 6 átomos doadores de elétrons, que está ligado ao metal do centro, o cobalto nesse caso. E é isso, pessoal. Até a próxima!